Olá, alunos, seja bem-vindo mais uma vez ao curso ENFA. Eu sou o professor Tiago, professor de linguagem, língua portuguesa, leitura, interpretação e produção de texto. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre tipos e gêneros textuais. Atenção ali na tela, ó. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tipo e gênero são duas classificações. E por serem duas classificações, você vai gravar essa informação. A maioria dos textos, vamos colocar aí 99% de um texto, quando você pega para ler, você consegue classificar de duas formas. Um nome para o tipo e outro nome para o gênero. É bem isso. Então, o mesmo texto, você lê um texto, esse mesmo texto ele vai receber duas classificações. Um em relação ao tipo e outro em relação ao gênero. E o primeiro dado importante que eu quero que vocês gravem, que está na tela, é que tipos de texto eu consigo contar. Como assim? Se eu perguntar para você, aluno, quantos tipos de texto existem? Você vai saber falar. Não tem dessa de falar, professor, não sei. Sabe sim, porque a gente vai aprender hoje quantos tipos são. Tá? E já os gêneros, você vai ver já já, que eles não são infinitos, nós não temos como contar. Beleza? Primeiro tipo é o tipo narrativo. Então, toda vez que você lê uma história, vai ser chamado de tipo narrativo, independente de qual história for. Se for uma história do tipo conto de fadas, cheio de purpurina, príncipe e princesa, final feliz, era uma vez. Se for uma história como uma lenda que dá medo, traz mais um suspense, não importa, uma história em quadrinhos, qualquer história vai ser chamada de texto narrativo. Segundo, texto descritivo. É um texto que traz mais detalhes. Por exemplo, você está assistindo em casa um jornal, né? E aí o apresentador que está ali na bancada, ele dá uma notícia. Logo em seguida, após essa notícia, ele chama a reportagem. O que vai acontecer? A notícia foi o fato para você de casa. Já a reportagem, ela vai trazer mais detalhes. Então, o repórter que estava lá na rua, ele foi investigar os fatos, ele pegou depoimento das pessoas. Então, vai ser um texto mais descritivo por justamente trazer mais detalhes. Terceiro, texto expositivo. Olha lá, é a notícia. Então, a notícia, ela é expositiva, ela informa, ela é rápida. Beleza? Quarto, texto argumentativo. É aquele texto que tem a função e ele tem o objetivo de convencer alguém. Um debate político que o que eles querem é convencer, chamar a atenção dos eleitores. Uma propaganda, o que ela quer fazer? Ela quer te convencer a adquirir aquele produto. Ele quer te influenciar. Próximo, texto dissertativo. Veja que eu coloquei ali 2 estrelinhas. Esse é que nós vamos trabalhar em outra aula só sobre redação. Então, a redação dissertativa nós vamos deixar então para um outro momento. Texto preditivo é o texto que tem a função de prever. Tá? Então, por exemplo, um horóscopo, uma previsão do tempo. E tem muita gente que erra exercício porque acaba de ler um horóscopo, por exemplo, ou uma previsão do tempo, e aí a questão pergunta, qual é o objetivo desse texto? Letra A, informar, e você vai seco. Mas não é. O horóscopo ou a previsão do tempo, ele não informa. Por mais que a gente ache que informa, ele não informa. Porque uma informação deve ser uma certeza. Tá? E na língua portuguesa, o texto preditivo, ele aconselha. Tá? Então, a previsão do tempo aconselha. Igual sua mãe fala, leva a blusa, filho. Se não leva, chegou no lugar, já era, filho. Né? Vai ficar frio. Então, se prepara que a mãe sempre acerta. Ela dá um conselho para você. E o último, texto injuntivo. É o texto que faz o quê? Ele vai dar instruções, uma bula, uma receita. Vamos lá. Gêneros textuais. São todos os textos que encontramos no dia a dia. Como assim? Olha lá. Ó. Eles são infinitos. Tá? E por que eles são infinitos? Bom, todo o texto que a gente encontra no dia a dia. Você está lendo um bilhete que sua mãe deixou. Filho, esquente o almoço que está na panela da geladeira. Beleza. Isso, o que é aquilo que você está lendo? Um bilhete. Qual é o nome do gênero textual? Bilhete. Você está lendo uma história em quadrinhos e eu pergunto para você, qual é o nome do gênero textual? Você vai falar história em quadrinhos. Então o gênero é muito fácil, é todo o texto que está no dia a dia, é só você falar o nome dele. Você está lendo uma bula e eu pergunto, qual é o nome do gênero? É fácil, você vai responder, bula. Simples assim. Por que eles são infinitos? Porque o mundo evolui. Se o mundo evolui, os textos também vão evoluir. Ou seja, uma carta.
Hoje nós não recebemos tantas cartas pessoais. Você recebe carta com boleto, cobrança, essas coisas todas, né? Então, a carta pessoal, ela evoluiu. Primeiro ela evoluiu, por exemplo, para o e-mail. Depois do e-mail, essa comunicação mais pessoal passou lá pelo Orkut, que Deus o tenha lá no céu. Depois do Orkut veio Facebook, WhatsApp. Então, a carta pessoal foi sendo deixada de lado. Então, conforme o mundo evolui, novos textos vão surgindo, certo? Vamos lá. Vamos ver num exercício como é que funciona isso na prática? Acompanhe na tela a leitura do texto. Tarde de domingo. Futebol de várzea em Lisboa. A certa altura, um dos jogadores vai cobrar um escanteio e o gandula, muito sacana, coloca uma pedra no lugar da bola. O cobrador do escanteio toma distância, corre e pimba, mete uma bicuda na bola, ou melhor, na pedra. Cai no chão, começa a gemer, mas logo está dando gargalhadas. O gandula, indignado, pergunta: "Você acabou de quebrar o pé chutando a pedra. Posso saber do que você está rindo?" "Hahaha, estou rindo daquele imbecil que fez o gol de cabeça." Bom, vamos começar pelo tipo. Se fosse para classificar esse texto, olha lá. É uma história? É um texto que dá detalhes? É um texto mais informativo? Pensa aí. E você sempre tem que ter na cabeça o seguinte: qual é o objetivo maior? Claro que dentro de uma história eu posso ter detalhes, né? Mas o que está prevalecendo? É óbvio que a organização do texto está em formato de história. Olha só, eu tenho narrador, observe na tela que eu tenho travessão, ali nos dois últimos pedacinhos, você acabou de quebrar o pé, e depois o ha 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 ha, estou rindo daquele imbecil. Então, isso são falas. Então, é em formato de história. Se é uma história, eu vou chamar então de tipo narrativo. Ah, e o gênero, professor? O gênero é fácil. O que você está lendo? Ah, estou lendo uma piada. Então o nome do gênero é ele mesmo. Piada. Próximo exercício aí na tela. Acompanhe. Na noite de ontem, uma forte chuva deixou várias casas alagadas, principalmente na região norte da cidade. As famílias desabrigadas estão sendo acolhidas provisoriamente no ginásio de esportes no centro. Bom, é uma história, está dando detalhes, está informando. Se está informando, eu chamo então de texto expositivo. E o que é isso que eu estou lendo para vocês? É uma notícia, então o nome do gênero, notícia. Tipo expositivo, gênero, notícia. Mais um para a gente treinar. Convenhamos, amigos leitores, carnaval não é a praia de cidades pequenas. Chega de forçar a barra, o povo não está nem aí para isso. Nesses dias o pessoal passa na base de carne com cerveja ouvindo uma balada sertaneja. Precisamos mesmo é investir em arte de fato, como os festivais de teatro, dança e música. Outros eventos, como feiras temáticas e exposições, também estão mais próximos à nossa realidade. Bom, veja que esse texto, quem escreveu, está querendo o quê? Está querendo convencer, está dando uma opinião de que na cidade dela, por ser uma cidade pequena, não comparado então ao Rio, São Paulo e Salvador, por exemplo, que tem tradição aí no carnaval, não vale a pena gastar dinheiro com isso, porque o povo não vai, né? É gastação de dinheiro à toa, não tem na cultura da cidade isso. Então ela está querendo convencer a gente, essa pessoa, de que a opinião dela está certa. Se ela está querendo convencer, nós vamos chamar então de texto do tipo argumentativo. E qual é o gênero textual? Esse texto estava num jornal, por isso então é chamado de carta do leitor. E é isso, gente. Está dando para perceber então que os tipos eu tenho aqueles 7 nomes, ok? E os gêneros você vai falar sempre o nome de acordo com o que ele é. Tá? Ler o texto é só falar o nome dele. E aí, para a gente terminar então, agora eu vou cantar uma música para você. Olha lá, na tela vocês vão ver para gravar, para que você fique cantando, porque o mais difícil na hora de uma prova é lembrar realmente esses nomes, esse monte de ivo, narrativo, descritivo, né? Injuntivo, então, o que é isso? É de comer, é remédio? E aí, para você gravar mais facilmente, vou fazer essa canção para você ficar na cabeça, volte o vídeo quantas vezes quiser, até você aprender e sair cantando, beleza? Vamos lá então, ó. Acompanha aí um momentinho. Vai ficar na tela para vocês a letra, para vocês gravarem muito bem esta melodia, este ritmo. Narrativo, descritivo,
expositivo, argumentativo, preditivo, injuntivo, e tem também o dissertativo. Vou cantar de novo, você em casa a partir de agora vá cantando esse pedacinho. Pode até fazer uns efeitos na voz aí junto comigo, hein? Narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo. Sempre tem isso na música, né? Preditivo, injuntivo, e tem também o dissertativo. E os gêneros? E os gêneros são infinitos, evoluem historicamente. Cada um tem seu estilo e seu objetivo. E os gêneros são infinitos, evoluem historicamente. Cada um tem seu estilo e o seu, para terminar, objetivo. Sempre tem isso no final. Oh, yeah. É isso aí, galera. Então, para terminar, recadinho do coração para vocês, ó. Faça os exercícios e acesse o material complementar para o seu estudo ficar sem pedir. Não adianta assistir às nossas aulas e depois não treinar. Então, acesse lá o material complementar e faça todas as atividades que o Curso ENFA deixou para você. Eu sou o professor Thiago e esse é o Curso ENFA. Beijos e abraços. Até a próxima.